Tanguy, a gente sabe que a Europa está com vácuo de liderança, né? O governo alemão não consegue nem se organizar internamente, imagina projetar uma liderança europeia como no passado. Macron também, muito fragilizado domesticamente, tem muita dificuldade de projetar uma liderança europeia. Então, existe um vácuo, existe um espaço. Quem aproveita esse espaço, ou está tentando aproveitar esse espaço, porque afinal pacificou a situação política interna, não tem maiores problemas internamente. Sim, ela, Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, que fica aqui o registro que conseguiu a proeza de estabilizar politicamente a Itália. Ela consegue, inclusive, ter uma liderança muito forte sobre outros membros da sua coalizão, consegue ter uma ascendência sobre outros membros da coalizão. E ela tem criticado abertamente os caminhos europeus ao longo dos últimos dias. Aliás, no parlamento italiano, ela disse ontem o seguinte, abre aspas, não é sensato cair na tentação das represálias que se tornam um círculo vicioso em que todos perdem. Devemos continuar a trabalhar de forma concreta e pragmática para encontrar possíveis pontos de convergência e evitar uma guerra comercial que não beneficiaria nem os Estados Unidos nem a Europa. No discurso dela, no parlamento italiano, ela também alertou que uma escalada na guerra comercial com os Estados Unidos reduziria o poder de compra dos europeus através da inflação e forçaria o Banco Central Europeu a aumentar juros. Veja você. Então não nos interessa isso, gente. Não nos interessa essa escalada louca que vocês querem ficar retaliando. Vamos dialogar com os Estados Unidos. É importante registrar que a Meloni, na prática, está testando um discurso, na medida em que nessa quinta-feira ela participa da reunião de cúpula com outros líderes europeus em Bruxelas, e ela vai pressionar para que a União Europeia abra negociações com os Estados Unidos para evitar as consequências prejudiciais de uma guerra comercial. Tanguy, me parece que a Meloni tem razão. Aliás, a Meloni e a Cláudia Sheinbaum, que têm visões ideológicas completamente diferentes, me parecem que estão lidando bem com o Trump. Estão lidando bem com o Trump. Olha, vamos buscar aqui um denominador comum, vamos ser pragmáticos. Não me parece que a melhor estratégia seja essa. Vamos retaliar! Aumenta a tarifa, o Trump aumentou, a gente aumenta de volta. Porque acaba se criando uma situação em que, sim, a Europa vai sofrer com inflação, a Europa vai sofrer com juros mais altos, a Europa vai sofrer consequências de uma barreira comercial aumentada. E muito entre nós. Retaliação vai fazer o Trump voltar atrás? Não vai. Não vai fazer voltar atrás. Então o posicionamento da Meloni é, gente, para que isso? Para que esse caminho? Como a Cláudia Sheinbaum também no México tem adotado ali uma estratégia de diálogo. Olha, não, vamos dialogar com os Estados Unidos, etc. Ela não parte para represálias automáticas, como o Canadá, por exemplo. Então, essas duas mulheres, essas duas lideranças, me parecem que têm olhado para a situação com lucidez e têm ditado aí, ou direcionado, ou sugerido um caminho diferente que, na minha opinião, parece mais efetivo dentro do atual contexto. E sempre me chama a atenção ser a Giorgia Meloni, que nesse momento está assumindo uma posição de liderança da União Europeia, sempre de lembrando moderação. que ela foi eleita. Não, e ela foi eleita com um discurso anti-Europa, né? Com um discurso anti-União Europeia. A Itália tem que seguir com as próprias pernas. Um negócio meio a gente vai avaliar se o euro, se a gente continua ou não e tal. E nesse momento você tem uma política que parece muito pragmática. A gente sabe que ela é vinculada a fileiras da direita barra extrema-direita italiana. Ela foi eleita com o Fratelli d'Italia, ela era do grupo ali do Salvini, né? Estava junto com o Berlusconi, né? O falecido Berlusconi, mas de repente ela consegue criar um espaço próprio na política ali e estabelecer uma estratégia de moderação. Algo que, aliás, a própria Marine Le Pen está tentando, de uma certa maneira, fazer na França também. Não, eu não sou aquilo tudo que sempre se falou, eu sou capaz de dialogar, posso ser diferente e tudo. Então, nesse momento, nesse vácuo de poder, a Giorgia Meloni ela acaba conseguindo se sobressair.
Aliás, a Meloni, ela desenhou uma estratégia politicamente que também me parece habilidosa. Ela trouxe para a coalizão dela o Salvini. Então, o tempo todo, o pessoal olha para a Meloni e compara com o Salvini e pensa: a Meloni até que não é tão radical, né? Porque o Salvini acaba se sobressaindo. Então, ela consegue ter uma coalizão que dialoga com os radicais italianos e, ao mesmo tempo, muitas vezes ela se coloca: deixa comigo, deixa que eu seguro eles. Eu seguro esse pessoal aqui, esse pessoal radicalizado, Salvini. Ih, rapaz, complicadíssimo ele, complicadíssimo. Mas pode deixar que eu controlo e que eu mantenho aqui as coisas realmente minimamente estabilizadas.